Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Tô aqui mais uma vez, voltando a postar vídeos para comentar um pouco sobre as literaturas, o que eu tenho lido nesses últimos tempos. Tenho que pedir perdão aí para vocês pela demora por postar vídeos novos, né? É que eu fiz algo esse mês de abril que eu não costumo fazer, que é ler 2 ou mais livros de uma vez, então me deu na cabeça de fazer isso, o que acabou me atrapalhando muito aí no meu ritmo de leitura. E fora, claro, né, o trabalho, estudo, isso às vezes acaba, né, atrapalhando também o nosso ritmo de leitura. Mas como não tem jeito, a gente tenta achar uma maneira de conciliar tudo isso. Mas vamos lá, pessoal, porque hoje tem um vídeo novo aqui no canal sobre um livro, assim, impecável, sobre um clássico. Então vamos conversar um pouco sobre Pais e Filhos, do Turgenev. Então vamos lá, pessoal. Esse livro aqui eu comprei ele em dezembro do ano passado, dezembro de 2023, e de lá pra cá eu tava super ansiosa pra ler esse aqui, esse clássico da literatura russa, que é o livro do Turgenev. Então, pessoal, vamos começar com a minha resenha. Vou contar um pouco para vocês sobre a história do livro e depois eu falo sobre a minha opinião, sobre alguns pontos legais que a gente pode adquirir lendo esse livro aqui. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é sobre algo que eu reparo muito, né, nas pessoas por aí, que é sobre a dificuldade que muitos têm, eu me incluo nisso, de ler alguns livros clássicos, né, ou ter medo mesmo, né, esse medo que a gente tem de literatura clássica. A gente vê um clássico e fica, né, não querendo nem pensar em ler. E eu percebo muito disso se deve ao fato de que a gente deve entender o período histórico que aquele livro foi escrito, para a gente entender melhor a história. Então, por exemplo, se a gente pega um livro como esse aqui, o Pais e Filhos, se eu compro esse livro hoje e leio ele hoje, sem fazer um estudo, uma análise do que pode ser encontrado no livro, a gente deixa de perder muito conteúdo. E não só perder, às vezes a gente acaba não entendendo a história. Então eu percebo que acontece isso muito, a gente acaba pegando um livro sem fazer tipo um estudo mesmo, né, antes de ler. Então, um hábito aí que eu adquiri antes de ler um clássico, ou qualquer outro livro também, é ir ver, procurar outros vídeos, procurar textos, né, que falem sobre o livro para a gente entender um pouco a estrutura histórica da que aquela narrativa foi escrita. E falando sobre Pais e Filhos, eu acho muito importante a gente entender o período histórico que esse livro foi escrito e o que estava acontecendo naquela época. Então vamos situar um pouco sobre isso. O livro foi escrito pelo Turgenev em 1860. E nessa época, a Rússia, como sempre, estava passando aí por dificuldades, por revoluções, por várias questões que envolviam aí o país. Em 1861, o czar Alexandre II, ele vai libertar os escravos. Então, vai ter essa libertação dos escravos. E nesse período vai gerar liberdade, claro, né, para essas pessoas, mas também muitas incertezas, tanto para esses servos, tanto para a população em geral, para a sociedade e, claro, também para os fazendeiros, né, porque a Rússia, né, sempre foi muito rural, muito da agricultura, né. Então, essas pessoas, esses donos das fazendas, vai gerar muita incerteza, muita preocupação, muita discussão com essa libertação. Então, como os escravos, né, trabalhavam para aquele senhor, agora, se eles continuassem trabalhando naquela terra, esse proprietário teria que pagar mesmo o salário ou trocar a terra, né? Ia ter que ter algum troco ali, algum pagamento pelo trabalho, né? Extremamente justo. Então vai ter essa mudança que é a abolição da escravidão. E isso vai gerar aí, como eu disse, muito conflito, muita dúvida, muitos sentimentos conflituosos ali. Então a gente entender nesse período, dá pra gente meio que perceber vários aspectos ao longo da história. Tanto que um dos nossos personagens principais, ele vai estar vivendo aí esse conflito. Eu vou explicar melhor sobre isso. Então a gente entendendo essa história, esse contexto, a gente começa a perceber mais alguns aspectos do livro. Outro ponto muito importante, muito legal que eu gostei do livro é que ele cita totalmente a filosofia do niilismo, né? Ele fala sobre os niilistas. Os niilistas é uma filosofia, né, que aborda muito uma questão de
uma vida sem significado, assim, como se fosse uma rejeição à sociedade, à religião, à moral, aos costumes. Então, uma pessoa niilista é uma pessoa que não acredita em nada, de certa forma, né? Então, essa filosofia niilista vai aparecer no livro e vai aparecer na sociedade daquela época. Muito porque os jovens, eles estavam revoltados, eles estavam procurando uma nova ordem que refletisse os valores de igualdade, né? Eles queriam mudanças, eles queriam uma revolução, de certa forma. Então a filosofia niilista, ela vai entrar para tentar aí preencher esse vazio. Existe depois acabou tendo uma discussão falando que o Turgenev que inventou essa filosofia, né, ele que colocou o primeiro, chamou o primeiro de niilista, mas não, já existia antes, ele apenas, né, colocou no seu livro. Então naquela época estava tendo aí essa ascensão do niilismo. Tanto que um dos nossos personagens principais do livro, o Bazarov, ele é a personificação do niilista, né? Que vai gerar muito conflito aí ao longo do livro. Então tem um pouquinho dessas questões filosóficas e históricas para a gente entender um pouco da narrativa. Mas vamos em si falar então da narrativa. O que acontece nesse livro? A gente vai ter um dos nossos personagens, o Arkady, que ele é um jovem estudante, ele é bem jovem, ele está estudando, ele está na universidade em São Petersburgo, então ele é esse rapaz. E ele está voltando para casa onde ele nasceu, né, para sua casa, que é aí uma área rural, né, uma área de agricultura. E o pai dele, o Nikolai, ele é um agricultor. Ele é o dono proprietário de uma terra, então ele trabalha nesse local. E o Arkady, acho que tá voltando de férias, né, vai ficar um tempo com o pai. Porém, esse pai, ele tá com medo de reencontrar o filho, porque já faz muito tempo que eles não se vê. Ele percebe que tá tendo muito, ele vê, né, essa mudança, essas revoluções que estão acontecendo na Rússia, e ele tá tentando entender o filho, né? Ele tá com medo de ver como o filho tá, né? O que o filho anda pensando, o que o filho anda gostando, como vai ser esse encontro. Então ele tá muito ansioso, ele tá com muito medo. Isso porque ele tá casado com uma nova mulher e ele tem um filho com essa nova mulher. E o Arkady, nosso personagem, ele não sabe de nada disso. Ele sabe que ele tem uma nova mulher, mas ele não sabe do filho. Então o Nikolai, ele fica ainda mais desesperado. Tanto que na primeira parte do livro, o Arkady vai vir de trem, né? Então tá o Nikolai, o pai, e mais um funcionário dele, né? Um servo que não é mais escravo. E fazem 5 horas que eles estavam lá esperando o Arkady chegar. Então ele toda hora olhava o relógio, toda hora ia mandar o cara lá ver se estava chegando o trem. Então ele tá muito, muito ansioso. Mas o Arkady chega, ele descobre sobre o filho, ele mesmo acaba descobrindo, mas ele leva tudo numa boa, ele entende o pai, ele ainda ajuda o pai, ele fala que tá tudo bem, que não tem problema, que ele entende. Então acaba tudo certo, eles acabam se entendendo no começo, assim, né? Porém, o que acontece? O Arkady, ele traz consigo, vem junto com o Arkady, um amigo dele da faculdade. Um homem mais velho, né, mais experiente, bem mais velho, bem mais velho, eu acho que o Arkady, né? No livro fala que é mais velho, só que eu não tenho os anos, mas ele é mais velho que o Arkady, que é o nosso personagem niilista, o Bazarov. Então, o Bazarov, ele é um homem mais velho que ele se autodeclara como niilista, com esses valores totalmente diferentes da época, né? Que a Rússia ainda estava muito, né? Daquela área rural ainda era conservadora. Então o Bazarov, ele chega com todas essas revoluções. E ele em si é um homem que no livro descreve ele como muito autoconfiante, com uma fala muito poderosa, né? Então a gente vê que ele é um homem assim um pouco manipulador. E no começo o Nikolai fica com medo, né? Do que esse homem pode influenciar o filho dele, que é o Arkady. E o Arkady, ele é completamente obcecado pelo Bazarov. Ele vê ele mais do que um amigo, como um mentor. Então ele ama muito o Bazarov e ele começa a cada vez mais a seguir essa filosofia dele. Então os dois vão para casa do Nikolai, que é a antiga casa do Arkady, e aí vai começar aí uma série de conflitos, tanto porque o tio do Arkady, o Pavel,
ele já é um conservador total, ele já é um aristocrata. Então ele discorda totalmente do Bazarov, das ideias dele, vai gerar aí muita discussão, muitos conflitos, muitos problemas ao longo da narrativa. Já o Nikolai não, que é o pai do Arkady, o Nikolai ele já tenta entender o filho, ele quer participar desse novo mundo, sabe? Então o Nikolai é um personagem muito doce, ele é um pai muito bondoso, ele é um pai que tá sempre do lado do filho, tentando entender, proteger, ajudar. Então é uma relação muito bonita entre os dois. O Arkady também é um menino muito bom. Desse lado ele também entende o pai. E aí vai acontecer cada vez mais esses conflitos, tanto do Arkady com o próprio Bazarov em certo ponto, porque o Bazarov ele acaba tratando de certa forma com bastante grosseria o tio e o pai do Arkady, enfim. Mas ao desenrolar da história a gente vai ter outros acontecimentos, tanto que uma vez, um certo momento, o Arkady e o Bazarov, eles vão para uma aldeia próxima ali da fazenda do pai do Arkady, e eles conhecem duas jovens, uma é a Ana e outra é a Katia. E o Bazarov, ele vai ficar apaixonado pela Ana, ele vai ficar perdidamente apaixonado. Isso vai levar ele a uma série de conflitos internos, conflitos com sua própria crença, com sua própria filosofia, né? Então ele começa a repensar alguns valores. Isso gera muito problema para ele, né? Para a mente dele, né? Em si, dentro dele. Então é um livro que vai falar muito sobre essas questões. Essa em si, pessoal, um pouco da trama, um pouco da narrativa que a gente pode acompanhar ao longo desse livro. Alguns dos temas centrais, dos temas que, né, são os principais do livro. O que eu acho como principal é essa tensão geracional que é entre pais e filhos. O que eu acho isso muito legal, pessoal, o tema do livro eu acho muito bacana, né, essa tensão, esse abismo de certa forma, porque em certo momento da nossa vida que a gente tem um abismo de diferença com os nossos pais, pelas nossas questões, pelas nossas vidas, pelo que a gente acredita. Então esse abismo é algo que sempre acontece na vida de todo mundo, né? Acontecia em 1860, acontece hoje em dia. Então eu acho assim até engraçado como é um tema que é eterno, né? Como é diferente, porque quando os nossos pais nos criticam por algo que a gente faz quando é jovem, a gente tem uma revolta, a gente fica bravo. Aí quando a gente cresce, a gente percebe essa mesma atitude nas pessoas mais jovens, né, nos outros jovens, e a gente tem o mesmo pensamento que tinham os nossos pais em algumas questões. Então como isso é engraçado, né? Como algumas atitudes continuam sempre as mesmas entre os jovens. Eu acho isso muito, muito bonito, muito engraçado e um tema extremamente bem discutido ao longo do livro pelo nosso autor, pelo Turgenev. E também, claro, como todas as narrativas da literatura russa, a gente tem essa questão dos personagens extremamente complexos. Não tem como a gente terminar o livro e não ver a grande complexidade que tem cada um dos personagens. E eu vou ressaltar que eu acho o Bazarov, sem dúvida, o personagem mais complexo da literatura russa que eu já li na vida. Então eu acho ele um personagem muito complexo, um personagem muito bem estruturado, muito bem escrito. Então esses personagens complexos e essas relações complexas entre pais e filhos é o que vai gerar aí a história do nosso livro. Eu gostei muito, pessoal, achei uma leitura muito, muito boa. Sempre, eu vou confessar para vocês, eu sempre tenho um pouco de dúvida, um pouco de medo mesmo, igual eu estava comentando com vocês no início do vídeo, em ler um clássico, principalmente quando ele é russo, eu tenho sempre essa questão. Principalmente pelo fato, né, gente, quem lê literatura russa percebe que, é um personagem e esse personagem tem 3 nomes e 6 apelidos. Aí você fica lendo, você fica... De quem que eles estão falando agora? Isso eu acho muito engraçado. Aqui tem muito disso também, mas tem outros, né, que tem mais ainda. Bom, é a marca registrada, né? Mas eu gostei bastante, recomendo fortemente. É um clássico porque fala sobre assuntos que nunca se esgotam, que continuam aí na mente, na sociedade, continua sendo comentado até o fim das nossas vidas, até o fim do mundo, né? Então recomendo muito Pais e Filhos, do Turgenev. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixa um like aqui no canal, que eu volto muito em breve com mais resenhas.